E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos lá então. Hoje eu vou trazendo de novo a série do Deus Não Te Odeia, ok? Voltando lá no primeiro vídeo lá, né? Por que Deus me odeia? Né? Eu vou manter em cima disso, mas é mais por causa da perguntinha, assim, ó, aquela palavrinha ali, sabe? É por quê? Claro que daí nesse caso por que é separado, né? Mas por quê? Entendeu? Por quê? Por que acontece isso? Por que acontece aquele outro? Por que não dá certo aqui? Por que não dá certo lá? Por que a minha vida não vai pra frente, mas a vida do meu vizinho vai? Por quê? Tudo é um porquê. Ó, existe um porquê. Existe um porquê. E no nosso caso, existem dois porquês. E vai ser respondido esses dois no final, tá bom? Eu falo pra vocês, enquanto eu tava escrevendo, pesquisando, foi no choro, no sofrimento e confesso também que um pouco do ódio, né? Porque eu tava buscando, né? Querendo saber. Eu precisava saber e eu preciso ainda saber. Eu preciso que o Espírito Santo me cure. Eu preciso que Jesus me limpe para que Deus possa me usar. E assim tem que ser na sua vida também. Beleza? Vamos lá então? Ó, vamos lá. Vou coçar a careca um pouco aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pra me separar esse negócio aqui. Mais ou menos aqui, né? Acho que aqui tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá. Eu consigo. Aí, beleza. Ó, quero deixar claro antes de que você leia este artigo, sim, estou desenvolvendo ele em forma de artigo, porque no final de tudo eu vou deixar ele disponível, né, para todos que quiserem ler, discordar, concordar, acrescentar, né, para todos que olharem assim e falam, pô, isso aqui me ajudou. Ou gente até que chega e fala, não, isso aqui não me ajudou em nada. Eu espero que isso não aconteça. Eu espero sim ajudar todos vocês. Eu, na verdade, assim, se vocês verem ali a minha proposta, o meu propósito que eu peço a Deus é o resgate das pessoas. Mas não das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, sim das pessoas que já aceitaram Jesus, que já são propriedade de Cristo, mas que se perderam. Em algum momento se perderam. Então há anos e anos e anos e anos fora dos caminhos de Deus. Dos caminhos de Deus, tá? Dos caminhos de Deus. Vamos lá então. Eu quero deixar claro, antes de que você leia este artigo, que enquanto escrevo, passo por algumas situações horríveis. Eu vou colocar terrível, né? Não é apenas você que está se perguntando por quê. Todos passamos por situações, casos, provações sem entender nada. Mas quando entendemos, nos recusamos a continuar em tais circunstâncias, e isso é verdade. A gente se recusa, porque a gente não quer ficar daquele jeito. Só que daí, por muitas e muitas vezes, a gente acaba indo contra Deus quando a gente não quer se recusa a ficar nessa circunstância. Por exemplo, no momento em que escrevo... Cadê? Me perdi aqui. Onde é que tá? Por exemplo, no momento que escrevo, exatamente esta mensagem, penso que Deus é injusto, com uns e favorita a outros. Me pergunto, que Deus é este que estou servindo? Por que ele me trata como um nada? Por que me colocou em uma posição de humilhação, sendo que prego sua palavra? E por que ele não faz justiça em meu favor? Acredito que obterei respostas a todas as minhas perguntas, pois este é o propósito do meu estudo. Meu objetivo principal é ajudar as pessoas que passam pelo mesmo tipo de circunstâncias, só não coloquei o acento aqui. Esclarecer a quem tem fardos menores e mesmo assim reclama, ou dar uma luz a quem reclama, dar uma luz a quem está em piores situações. Sim, tem pessoas que, bicho, elas reclamam por nada. Por absolutamente nada. Sabe, foi lá, tropeçou, sem um pedaço de sapato e ficou xingando o dia inteiro, dizendo, que tipo de Deus é esse que deixa eu estragar o meu sapato? Tem gente que é assim, cara. Tem gente que é desse jeito. E tem gente, é claro, que tem situações muito piores, por exemplo. Pelo que eu li ali, tem gente passando coisas piores que eu. Teve um cara que eu conheci, a gente era colega de trabalho, ele era um cara sensacional assim na palavra de Deus, sabe? Ele me ensinou uma coisa magnífica sobre o perdão. Ou se me ensinou. E ele vivia falando de Deus, da família dele, sabe? E da igreja. E de repente, do nada, o casamento dele acabou. 2 filhos dele viraram homossexuais. E a filha mais nova dele começou... Daí a ex-mulher dele, daí no caso, né? Começou a namorar com um cara, mas foi rapidinho, assim. Separou dele e já tava com outro. E a filha dele já estava chamando o outro cara de pai. Então, com certeza ele está numa situação pior que a minha. Quer dizer, não está mais, né? Porque isso daí já faz tempo já, né? Isso acho que foi lá em 2015.
Mas para você entender mais ou menos o contexto. Aí vem a pergunta, né, que ele mesmo fez. Por que Deus fez isso comigo? Deus tem que unir a família, não jogá-la ao vento. E é verdade. Por que isso aconteceu com ele? Por quê? Por que certas coisas estão acontecendo na minha vida? Por quê? Por que muitas coisas estão acontecendo na sua vida? Por quê? Existe resposta sim, existe. E não é um mero acaso. A gente fala assim, costuma falar assim, olha, Deus gosta, eu já falei muito isso, né? Deus gosta de pisar em mim, Deus gosta de brincar com a minha vida, Deus apostou com Satanás quem é que me sacaneia mais. Eu falei essas coisas. Falei, peço perdão a ele por isso. E falei muitas outras blasfêmias mais. E eu tenho certeza que muito mais pessoas também já falaram isso. De repente você mesmo falou isso. Só que tem resposta sim. Vamos para as respostas? Então vamos começar por as respostas? Bom, existe uma questão. Lembra que eu falei para você assim, que a gente vai ter que estar aberto, ter paciência, né? Então, pois é, quando eu comecei a perguntar para Deus, ele me deu essa resposta aqui, ó. O início e o fim. Pois é. Para você poder entender o que você está passando agora, você vai ter que entender o começo. Vamos lá então? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo que foi. Eu não quero me alongar muito hoje não, tá? Hoje são 7 minutos e meio. Opa. Vou ficar um minutinho aqui. Bom, no início Deus fez o homem. Vai anotando aí os versículos, vai anotando que você vai dando uma olhada, daí você vai confirmando, tá bom? No início Deus fez o homem, mas por que Deus o fez? Em Gênesis 1, 26 ao 29, a Bíblia fala sobre a criação do homem. Em Gênesis 2, 7, a Bíblia fala como Deus criou o homem. Em Gênesis 2,15, a Bíblia fala porque Deus colocou o homem no Éden, concordando com Gênesis 1, 28 e 29. Né? Vamos pegar então esses. Vamos pegar eles aqui. Eu não ia fazer isso, mas vamos pegar eles aqui. Eu já abro com vocês aqui, e daí vocês já não ficam tão perdidos. Né? Se for uma pessoa que já entende da Bíblia, né, já vai saber, né, o que é certinho o texto. Né? Mas vamos lá, Gênesis, vamos começar lá então. Gênesis 1, 26, 29. Tá bom? Então, capítulo 1, né, 26, 29, olha lá. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso aqui já diz muita coisa pra gente. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pensa isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não temos como dizer que Deus é um formato esquisito, assim, sabe? Uma vez eu vou mostrar lá como que seriam os anjos da que a Bíblia fala. Parecia um negócio estranho lá, com asa. E agora, se a gente prestar atenção nesse versículo 26, né, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Bicho, então nós somos uma semelhança a Deus. Somos. Olha que coisa incrível. Né? Rosto, olho, boca, nariz, ouvido, dedos, né? O resto do corpo. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Claro, eu sei o que você está falando. Eu sei. Mas então Deus me considera uma piada. Mas se eu sou a minha imagem e semelhança de Deus, por que ele faz isso? O que é? Eu sei tudo errado? Calma, cara, calma. Tá bom? Esse ódio todo, essa dor toda que você está sentindo, esse sofrimento que você está sentindo, que nem eu falei no vídeo passado, pega tudo isso daí, faz assim, ó, com licença, deixa eu prestar atenção aqui um pouquinho. Tá? Faz isso. Tenta, pelo menos. Tenta, por favor. Tenta. Tá? Porque vão ser respondidas suas perguntas. Você primeiro precisa entender o começo para você poder ter a resposta no final. Porque se eu te der a resposta agora, não vai bastar. Do jeito que você tá, não vai bastar. Precisa ter um tratamento. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá então. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. E é uma coisa que a gente faz, né? Criou Deus o homem, e isso aqui é uma coisa que muita gente não consegue entender, né? Porque eles falam, não, porque o homem invade o espaço da natureza. Cara, Deus fez. Eu não posso responder isso agora. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra. Entendeu? Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominem. Na verdade, Deus sabia que haveria uma multiplicação? Sim, porque Ele mesmo deu a ordem.
Né? Sejam férteis e multipliquem-se. E Deus sabia que... Ó, um detalhe, uma coisa aqui, ó, que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Se, e somente se, Adão e Eva não tivessem pecado no Éden, se Adão e Eva não tivessem pecado no Éden, nós poderíamos dizer que não existiria pecado no mundo. Nós teríamos uma sociedade, né, única, uma única nação que se dobraria ao Senhor, bilhões espalhados pelo mundo, porém uma única nação que adoraria ao Senhor, que adoraria, e onde simplesmente o fato de você fazer alguma coisa que de repente talvez hoje fosse considerado pecado, talvez até não fosse, talvez, como por exemplo o baralho. Sabia que jogar baralho é pecado? O quê? É pecado. Porque o que Deus diz no Antigo Testamento? Não façam as práticas dos outros povos. O baralho, cara, ele veio do Antigo Egito. Atravessou bastante tempo, né? Ele veio do Antigo Egito. E era o que? Era a prática deles, lá dos egípcios. As cartas dos egípcios. E aí, você fazer esse tipo de prática hoje, né? Você está puxando uma prática que não pertence a você. Não pertence a seu povo. Não pertence ao povo de Deus. Então, nesse caso, pode ser considerado pecado. Agora, somente se Adão e Eva não tivessem pecado lá atrás, cara, jogar baralho não seria pecado. Não seria. Mas, eu estou dando um exemplo de pecado. Se você não considera pecado, o baralho pecado, bicho, é contigo. Entendeu? Vamos lá então. Continuando aqui. Onde é que está? 29. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Então aqui a gente terminou aqui, né, 26 e 29. Agora vamos lá para o 2,7. Vamos para o 2,7 agora? Vamos lá para o 2,7. Olha lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui respondendo por que Deus fez o homem. E é claro, em 2,15, né, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Daí ele volta aqui, né, concordando, né, com o 28 e 29, né, domínio sobre todos os animais. Foi dado ao homem a permissão de escolher os nomes dos animais, conforme Gênesis 2,19. Tá aqui, ó. Depois que formou da terra todos os animais do campo e de todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome. Eu estava vendo o Daniel Mastral falando naquele A Deriva, e assim, ele fala uma coisa assim, que é interessante. Hoje em dia, nós não chegamos nem perto da capacidade cerebral que nós tínhamos naquela época, que Adão tinha. Porque Adão era um homem perfeito. Foi o primeiro homem. Pensa, a quantidade de animais que existem hoje. Você sabe o nome de todos eles? Eu não sei. Esses dias atrás ali, apareceu ali, tem um jogo do meu filho tabuleiro ali, que é um jogo de perguntas ali, e perguntava qual é o nome da espécie de sapo que sei lá o que vive em tal lugar lá não sei aonde. Eu falei, não sei, não faço a menor ideia. Eu fui lá ver, né? Nem lembro mais o nome do troço. Agora imagine Adão saber todos os nomes. Ele deu o nome, um por um, de cada animal, de cada inseto, ele deu. Imagina isso. Daniel Mastral contando isso daí. Daí eu falei, eu concordo, é verdade. Como você vai memorizar tudo isso daí, cara? Ele só fala uma vez, ele já sabe o que ele falou. Eu tô com o celular na mão. Coloca isso no balcão, vou tomar água, voltei, sento no sofá aí, cara. Onde é que eu coloquei meu celular? Sou eu, imagina. Só imagina. Então, de fato que né, peraí aqui, já tô me confundindo inteiro esse negócio aqui. De fato que realmente, né, o primeiro homem, né, saiu perfeito. Em Gênesis 6, 3, deixa eu ver se eu continuo aqui. Onde é que tá? Bom, já deu 17 minutos, eu já li um pouquinho, mas eu não sai muito do lugar, apesar que é bastante coisa, cara. Né? Deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Em Gênesis 6,
3, 5, 6 e 7, Deus expressa seu descontentamento com o homem, falando dele ser perverso. Vamos dar uma olhada? Vamos lá então. Gênesis 6. Gênesis 6. Aqui, ó. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Tem um vídeo que eu fiz assim, dizendo em que é mais fácil de acreditar. Por exemplo, Matusalém viveu 969 anos, parece uma coisa assim. Né? Mas naquele tempo, o tempo era contado de forma diferente. Ué, então por que Deus falou isso aqui? Por que Deus disse isso aqui? Ele só viverá 120 anos. Por que Deus disse isso, então? Eu já vi alguns teólogos dizendo, deixa eu ver algumas coisas assim, quando eu fiz aquele vídeo, eu vi algumas explicações que era por causa das fases da Lua, outro que era por causa das estações do ano, outro que era por causa da Cabala, várias explicações. E o que é mais fácil de acreditar? Numa explicação plausível, lógica, científica, de que o tempo era contado de uma forma diferente, que dava a impressão que as pessoas viviam centenas de anos, ou que de fato elas viviam mesmo centenas de anos. Eu sou franco em dizer para você, eu acredito no literal nisso aí. Como eu já disse no outro vídeo também, eu acredito que a Bíblia fala de 3 formas com você. Né? De forma literal, metafórica e espiritual. Mas nunca interpretativa. Como eu falei esses dias atrás também para uma moça, eu acho, uma coisa assim, e ela ficou brava comigo, ficou muito brava comigo. Eu falei assim, coloque lá 10 teólogos e dê um assunto para eles. Os 10 vão discordar. Agora coloque 10 pessoas espirituais, 10 pessoas cristãs, né, que louvam ao Senhor e buscam a Deus, né, que buscam o Espírito Santo, e coloque um assunto para eles. Os 10 irão concordar. E os 10 teólogos vão chamar os outros 10 de burros, de fanáticos, de conhecimento, de blá blá blá. A mesma coisa que os mestres da lei do passado faziam, eles fazem isso hoje. Vamos lá. Voltando aqui também, aqui, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre somente para o mal. Eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui, porque eu quero agora que você olhe para você. Pô, Denis, você está dizendo que eu sou mal, cara? Você está dizendo que eu sou perverso? Sim, tô sim. Estou dizendo isso. Estou dizendo. A perversidade contra si mesmo já é um mal enorme que você comete. Se você se xinga, você está cometendo um mal contra você. Mas eu não estou machucando ninguém. Você está machucando o templo do Espírito Santo. Você esquece que você é o templo do Espírito Santo. Existem bilhões de templos do Espírito Santo e ele quer habitar em cada um deles. Mas ele não consegue. Não dá. Porque as pessoas não deixam. Cara, você já parou para pensar, se você pensa muito na sua dor, você pensa muito no seu sofrimento, mas você já parou para pensar no sofrimento do Espírito Santo e na dor do Espírito Santo? Uma vez pregaram para mim que Jesus ele vem, ele limpa a pessoa, e aí Jesus pega e sai por 1 minuto. E aí aquela pessoa, ela se suja. E o Espírito Santo fica ali, como testemunha, olhando e chorando. E aí Jesus volta e fala, poxa meu filho, eu não posso virar 1 segundo que você já se suja inteiro. O Espírito Santo, ele é a comprovação de Cristo em nós. O Espírito Santo é a comprovação da salvação em nossas vidas. Claro que existem aqueles que arrastam multidão ao louvor, que fazem milagre, fazem fogo na igreja, e mesmo assim Jesus falará, né? Se afaste de mim porque não te conheço. Você quer ser um desses caras? Eu não quero. E eu não quero isso para você. Presta atenção. Olha para você. Olha para você agora. Olha para o teu exterior e olha para o teu interior. Você acha que essa dor que você está sentindo é sua? Não é. Não é. Essa dor não pertence mais a você. Se você é propriedade de Cristo, esta dor não pertence mais a você. Este sofrimento que você carrega não pertence a você. Não é mais nada teu. Pensa, a partir do momento que você vira propriedade de Cristo, tudo em você pertence a Cristo. Então se você está com dor, essa dor não é tua, é de Cristo. E aqui você pode ver de 2 formas. A primeira forma que você pode ver é, você está sentindo uma dor. Alguma coisa aconteceu na sua vida e você está com essa dor. Mas por que você está retendo essa dor dentro de você?
Por quê? Entrega pro dono. Tá aqui, senhor. A dor é sua. A outra forma é desagradar a Deus. Será que você está agradando a Deus? Não, né? Porque se você estivesse agradando a Deus, você nem mesmo estaria sofrendo. Pensa, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas também, com relação, você vai faltar emprego, vai faltar dinheiro para as contas, vai faltar dinheiro para comida, vai faltar isso, vai faltar aquilo, né? Pô, eu queria, né, dar um passeio com meus filhos, não posso, né? Tá sem combustível no carro, tá tudo lascado. Tudo lascado. Mas, será que você lembra que você tem um Deus? Ah, mas Deus é injusto. Deus é injusto porque Ele está fazendo tudo isso aqui, ó, dando errado na minha vida. Tudo isso aqui. E tem a resposta para isso. Tem a resposta para isso. E olha, eu falo isso, eu dou esta resposta em muitos vídeos meus. Nunca de forma literal. Mas eu dou essa resposta. Mas vai assistir outros vídeos meus, você vai ver. Você vai entender. Mas se você não é uma pessoa que de repente está desagradando a Deus, então, cara, solta isso daí. Solta essa dor. Solta esse sofrimento. Fala, Deus, está aqui. Não é meu, não pertence a mim. Sai. Ele vai pegar tudo isso daí, cara. Ele vai jogar assim. Pá, foi embora. A partir do momento que você é propriedade de Cristo, você não o que é teu não é mais teu, cara. Não é mais. Não é mais teu. Bom, vamos continuar aqui. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependendo-me do que de havê-los feito. Imagine um Deus decepcionado com toda a criação, porque o homem conseguiu corromper tudo. Tudo. Onde mais que tá aqui, ó? É no 7, ele termina no 7. Né? Então, mas ele o que ele faz na sequência? Né? Deus expressa descontentamento com o homem, falando dele ser perverso. Pois, quando Deus criou o homem, havia pureza, tanto que andavam nus e não se importavam, pois não havia maldade em seus corações. Gênesis 2:25. Cadê? Isso aí, né? Olha lá. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eles nem sabiam o que era nu. Não faziam nem ideia. Bom, deu aí quase 30 minutos, eu já vou encerrar o vídeo. Né? A gente tem que pegar do começo. Deus falou pra mim, ó. Pega do começo. Pega do começo. Pra você poder entender as respostas, pega do começo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Beleza? E eu volto. Eu não fiz vídeo ontem. É aquele negócio, cara. Tem dias que você acorda bem e tem dias que você acorda mal. Ontem eu não tava bem. Ontem eu acordei mal. E não pensei, não vou conseguir fazer vídeo nenhum, não vou conseguir produzir, então eu vou me manter, não vou fazer nada. Né? Hoje, né, então, beleza. Hoje, né, dei uma morada de uns 30 minutos de madrugada, então, show, né, já melhora as coisas. Né? É isso aí, pessoal. Falou pra vocês, espero ter começado a te ajudar. Tá bom? Esse é o terceiro vídeo e haverão muitos mais. Falou! E aí, meu irmão, gostou do vídeo? Então dá o joinha, se inscreve, compartilha pra gente poder cada vez mais divulgar a palavra do Senhor.